Olá, jovens, tudo bem? Pessoal, a gente está fazendo esse vídeo aqui, né? Eu e o meu mestre Aldo, né? Estamos fazendo um vídeo aqui para orientá-los, para guiá-los nesses momentos finais aí de preparação para a prova de matemática do PAS segunda etapa. O professor Aldo vai vir aí daqui a pouco com uma parte mais específica. Eu vou dar um geral mais aqui do que cai, como cai, né? Quanto que cai de cada coisa. E é bem simples, a parte do PAS 2 é talvez a prova, eu costumo dizer que a prova mais gostosa das 3 etapas é a segunda. Porque tem pouco conteúdo, você sabe exatamente o que vai cair, não varia muito, tá? E aí vamos ao que interessa, né? Bom, você vai resolver uma prova de 120 itens. Em média, desses 120 itens, 10% são de matemática. Estamos falando de 12 itens, né? Ao longo desses anos, mexendo com as provas, contando esses itens e tal, o máximo que eu percebi foram 15 itens de matemática. Então, não é para você ficar super apreensivo, né, com quantidade, tal, vai ser no máximo 15, se for o padrão vai ser 12, né, e no mínimo aí o que eu já contei foram 10 itens de matemática, tá, olhando as provas desde 2009. Bom, o que cai nessa prova? O que você tem que ser bom, né? A parte de álgebra eu separaria em alguns grandes grupos. Um primeiro grande grupo seria a parte de exponencial e logarítmica. Normalmente a função exponencial e a logarítmica são cobradas juntas, né? Num texto incomum. Como é que a UNB faz isso? Ela coloca um texto dando uma situação geral que envolve exponencial ou logarítmico, e em algum desses itens ela cobra a equação exponencial, que a partir dali você tem que aplicar um log dos dois lados, ou mesmo o contrário, aplicando a definição de log, cair numa equação exponencial. Então, normalmente, ela cobra essa parte de exponencial e de logaritmo no mesmo texto, tá bom? Uma outra parte que é cobrada em conjunto é a parte de matrizes, determinantes e sistemas lineares. Aqui eu sempre dou um destaque maior à parte de sistemas lineares, tá? Normalmente a partir de um texto que você vai montar um sistema, aí se discute matrizes, aí se discute determinantes, né? É muito raro cair uma questão que cobre só matrizes ou que cobre determinantes, né? Já caiu? Já caiu, mas é muito raro. Qual que é o mais comum? O mais comum ao longo desses anos todos foi cobrar a parte de sistemas lineares. E aí, a partir dentro disso, talvez mexer com um pouco de matrizes. Todos vocês sabem, né, que os sistemas eles podem ser escritos na forma matricial. Então, assim, a partir de um sistema eu consigo discutir, eu consigo escrever itens sobre matrizes também. Tá legal? Bom, um próximo grande campo seria o campo da geometria espacial dos corpos redondos. A geometria espacial dos corpos redondos vai envolver justamente o quê? Cilindro, cone, tronco de cone e esfera. Quando eu falo dessas figuras, pessoal, vocês têm que saber calcular as áreas, né, parciais, totais, áreas das partes. E aí, quando eu falo das partes, estou falando, por exemplo, a área lateral de um cilindro, a área lateral de um cone, de um tronco de cone, tudo isso é muito importante, tá bom? Além disso, falando de esfera, saiba também calcular o volume de uma cunha, a área de um fuso, esse tipo de coisa é extremamente importante. E é extremamente simples, né? Basta você saber que fração da esfera a cunha está ocupando, que fração da área da esfera esse fuso está ocupando, é super tranquilo, não precisa decorar uma fórmula específica para isso, tá bom? Lembrar dentro da parte de cone de semelhança entre figuras, né? Lembrar de razão de semelhança, tudo isso também pode ser cobrado. E um último grande campo seria o campo da trigonometria. O campo da trigonometria envolve você conhecer muito bem o ciclo trigonométrico, as funções trigonométricas, e aí estou falando apenas de função seno e cosseno principalmente, e também de forma ali mais, não cai tanto, é muito raro cair, mas assim, a função tangente você também tem que saber, tá legal? Saber como é que se calcula o período, saber o que é amplitude, valor máximo, valor mínimo, tudo isso é muito importante, tá?
O que mais cai nessa prova? A cobrança ela é muito equilibrada, tá? São basicamente 4 grandes assuntos e esses 4 grandes assuntos circulam ali perto dos 25% cada um. Mas óbvio que não é exato, né? Desses itens, o que mais caiu até agora foi a parte de trigonometria, com 29% dos itens. Pessoal, dominar, saber determinar um período de função trigonométrica, uma amplitude, um valor máximo, um valor mínimo, é essencial para você. Tá legal? O que menos caiu, né? Foi a parte de matrizes e sistemas, 21%. Depois, com 22%, eu tenho a parte da geometria espacial dos corpos redondos. E com 23%, a parte de exponencial e log. Observa que é muito equilibrado. Então, de um ano para o outro, isso aí pode só cair um item a mais de um assunto, tal, de outro. Uma outra coisa para a gente, para eu finalizar aqui a minha parte, é avisar você que normalmente todos esses 4 grandes campos que eu falei com vocês, normalmente eles são sempre cobrados. E de fato, pessoal, observe aqui esses dois itens da prova de 2019, tá? São itens de geometria, sendo que o item 68 pede para calcular o volume de determinado material e o 69 pede para você visualizar como que ficaria o corte dessa figura aqui por meio de um plano. E nessa mesma prova, o item 76, ele trata aqui de uma função trigonométrica e tinha um pré-requisito ali de uma função do segundo grau, né? Uma inequação envolvida ali na situação. Então é importante lembrar disso. Por mais que sejam esses os 4 grandes assuntos, né, que o professor Henrique abordou, é possível que apareça ali assuntos relativos ao primeiro ano. Então pode ser que tenha como pré-requisito alguma coisa envolvendo porcentagem, proporcionalidade, função do primeiro grau, função do segundo grau, algum tipo de sequência numérica, ok? Mas é claro que o grande foco aqui, por exemplo, desse item é o estudo da função trigonométrica do tipo cosseno. Já nos itens 85 ou 87, nós temos aqui também a presença da trigonometria, temos um plano cartesiano, então olha só, olha um pré-requisito, né, do primeiro ano. E além de saber trabalhar aqui com o aspecto trigonométrico, né, você teria que fazer o desenho da função aqui numa questão tipo D. Então, quer dizer que a trigonometria estava bastante presente aqui nessa questão e envolvendo aqui esse assunto, nós tínhamos pré-requisitos ali também do primeiro ano. Já para esses últimos itens da prova, 104, 105, 110, foram abordados aspectos de função exponencial e você teria que realizar algumas propriedades envolvendo o logaritmo e aqui o logaritmo neperiano presente. Então é importante que você revise as propriedades de logaritmo. Essa prova aqui é a de 2018. Verifique aqui que os primeiros itens de matemática abordaram aqui o estudo de sólidos curvos, como o professor Henrique mencionou. E nesse sólido curvo nós temos um cilindro e um outro sólido que é tortuoso, como bem ele fala ali no texto da questão. E aí pede para você também visualizar problema envolvendo o corte, né? Relacionando assim com o princípio de Cavalieri, e o cálculo de volume, aquilo que está bem presente em geometria espacial. Tudo bem? Então é importantíssimo que você revise os volumes dos sólidos geométricos. Já aqui nos itens 63 e 64 dessa prova de 2018, nós temos aqui itens envolvendo o estudo de sistemas lineares. E observe que aqui nós temos conceitos de proporcionalidade e porcentagem envolvidos como pré-requisito. Então cai naquilo que nós abordamos anteriormente, que é importante que esses primeiros conteúdos ali que vocês tiveram que estudar para o PAS 1, você revise também pelo menos o básico deles, porque eles acabam aparecendo como pré-requisito na prova, né? Então isso ocorre bastante com o conteúdo de proporcionalidade e porcentagem. Bom, já para os itens 82 a 85, nós temos aqui uma situação que envolve a trigonometria. Temos um item envolvendo a geometria plana, então olha só, o item 83 ele acaba envolvendo um triângulo equilátero. O item 85, né, acaba falando ali um pouco de um MMC.
Então quer dizer que também é um conteúdo do primeiro ano. E de fato, o trigonométrico aqui é o 86 abordando uma função cosseno, né? Então, aqui, novamente, apesar do foco ser a trigonometria, tivemos um item de geometria plana, um item ali de MMC, que são também dois conteúdos ali do primeiro ano, tá certo? Mas onde que você vai conseguir fazer a diferença na pontuação da sua prova? É nesse item aqui, que é um item bem mais elaborado que os demais. Também tivemos itens aqui de função exponencial e logaritmo na prova de 2018. E aí, para resolver aqui essa questão, você precisava ter uma boa desenvoltura com equações exponenciais e logaritmos e com as propriedades do logaritmo. Então, vale muito a pena você rever esse conteúdo, porque ele vai aparecer aí na sua prova. Bom, pessoal, o nosso vídeo finaliza por aqui. Espero que você tenha aproveitado bastante essas dicas. Desejamos a vocês uma excelente prova.